Olá, você que nos acompanha pela CBPC TV, pelas redes sociais, uma alegria muito grande. Estamos de volta com mais um Conversa Batista, tentando a cada dia mais incrementar e trazer informações relevantes para a liderança do nosso campo aqui no Planalto Central. Nós estamos hoje com a nossa amiga professora Agnese Martins, formada em comunicação, publicidade, algumas especializações, ciência da religião, é bem o que nós vamos falar aqui sobre o homem pós-moderno, a pós-modernidade líquida, e vamos conversar algumas coisas e o que isso tem a ver com o crescimento dos evangélicos nos últimos 30 e alguns anos e a resposta da igreja para essa sociedade pós-moderna. Daqui a pouquinho, não perca, Conversa Batista, professora Agnese Martins, conversando sobre a igreja na pós-modernidade. Pois é, estamos de volta, como falamos, mais uma Conversa Batista e hoje, muito especial, nossa amiga, colega, professora Agnese Martins. A Agnese esteve um tempo conosco desenvolvendo e pensando projetos. Na época que eu trabalhava na Convenção Paraibana, nós mentoreávamos e pensávamos, elaborávamos muitos projetos para o campo. Foi uma parceira há muito tempo e passando aqui por Brasília, nós tivemos então aproveitar essa oportunidade. Ela hoje professora de seminário, fala muito sobre ciências da religião, é sua especialização em teologia e nos dá o privilégio de conversarmos um pouco sobre a igreja e o homem pós-moderno e a resposta da igreja para esse homem. A professora Agnese Martins, seja bem-vinda, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá, pastor Robério, obrigada pelo convite, quero saudar a todos que estão nos acompanhando e realmente, assim, a gente tem estudado muito a relação da comunicação com a religião, com a pós-modernidade, como as igrejas estão se desenvolvendo nessa nossa época, o que está acontecendo, o que os números nos dizem e como nós podemos nos posicionar da melhor maneira possível para que o Evangelho cresça, que a palavra do Senhor seja divulgada e que possamos alcançar mais vidas. Pois é, nesse mundo pós-moderno, é a grande frase, isso é quase um clichê, no mundo pós-moderno, mas de fato, alguém já disse que o mundo pós-moderno não é nada porque ele é pós alguma coisa, nem sabe o que é. E isso é muito a cara do que se fala sobre a pós-modernidade, o pensador Bauman, ele fala sobre essa modernidade líquida, essa transição permanente, essa mudança, é quase como uma loucura, vamos dizer assim, de raciocínio, de reflexões, de tantos valores, e a igreja está no meio desse caldeirão, desse mundo, e falando, eu queria que a professora começasse falando alguma coisa sobre características desse homem pós-moderno, desse homem que vive nesse mundo, como é a cabeça dele, quais são os seus anseios, o que ele pensa de uma maneira geral, como antropos. Então, pós-modernidade e religião, a gente pode dizer que estão ligadas. Por quê? Na modernidade, houve, assim, a religião se deslocou do centro da vida do homem e ela passa para um papel secundário. Então, a partir de agora, a racionalidade, a ciência é que vai guiar a vida desse homem. Então, na modernidade, o homem deixa de ser um pouco religioso. E na pós-modernidade, a sua relação com a religião é uma relação de desencantamento. Então, se a gente pensar nas características desse homem pós-modernidade, é um homem pragmático, é um homem que quer tudo rápido, tudo instantâneo, é um homem eficiente, é um homem desencantado. Em que sentido? No sentido de que as coisas são muito líquidas, como nós acabamos de falar, do Bauman, que nos traz ótimas reflexões em relação a essa percepção do mundo que o homem tem. Não existem mais raízes, não existem mais relacionamentos sólidos, o seu relacionamento com a sua família, com o transcendente, tudo vai perder a raiz. E a gente vai ter esse homem se relacionando de uma forma diferente também com a religião. Nesse mundo pós-moderno, se fala muito no crescimento da igreja. O que é que tem acontecido na igreja, uma vez que esse mesmo homem, esse mesmo ser, o link religioso, o link espiritual, que o homem anseia por Deus, já dizia Agostinho, fizeste-no para vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não pousar em vós, dizia Agostinho, ou seja, o homem que sente falta de Deus permanentemente. E o apóstolo Paulo diz que a natureza geme, aguardando a redenção. Então esse homem, apesar da sua mente estar tão encharcada de tantas coisas, dessa coisa etérea de relações, nas relações humanas e com o divino, como é que a igreja
que tem essas mesmas pessoas têm se inserido ou respondido os anseios do coração desse homem. E o que está acontecendo na igreja nesse momento? Então, quando a gente pensa em religião na pós-modernidade, a gente pode pensar em duas vertentes. O homem pós-moderno, a religião e a espiritualidade, elas têm se separado cada vez mais. Então, em relação à religião, esse homem vive esse desencantamento com as instituições. Seria um tipo de cansaço religioso, institucional? Muitos números vão nos mostrar que esse crescimento da religião, dos evangélicos, nos últimos 30 anos, né, se a gente for pensar nos dados do censo, em 1980 a gente tem uma população onde apenas 6% se declaravam evangélicos. Quando a gente pensa hoje, a gente tem 22% de evangélicos no Brasil. Então, esse crescimento em 30 anos quadruplicou. Só que também em relação à espiritualidade. Hoje o homem, ele começa a caminhar a sua espiritualidade um pouco distante das instituições, um pouco distante das igrejas. Quer dizer, o homem continua religioso, buscando uma espiritualidade, mas esse link, esse alinhavo com a religião está mais flexível, mais afastado talvez. Muito. Então, cada dia mais a gente vê o número de pessoas sem denominação, sem igreja, sem uma pertença religiosa. Esses evangélicos também estão crescendo. Eles se dizem evangélicos, porém não declaram nenhuma pertença religiosa. Isso talvez ligado à questão da comunicação, assiste o pregador que quer, escolhe o pregador, bem numa característica self-service, né, da religião, ou tem na televisão, ou no YouTube, acompanha, ou a devocional do seu pregador preferido, e ele vai construindo uma religiosidade extra-institucional. As pesquisas nos mostram que são vários os fatores, desde um cansaço religioso, desde uma decepção dentro daquela instituição a qual ele fazia parte, desde realmente a falta de tempo, que a gente sabe que na pós-modernidade o homem ele não tem tempo para nada, nem para a sua própria família. Então, esse homem começa a caminhar, a comunicação através das mídias sociais tem proporcionado essa religião à la carte, como alguns pesquisadores denominam. Né? Você escolhe, está a um clique a sua religião, seja no seu smartphone, seja no seu computador. Então, ele tem esse acesso à religião, ele não precisa mais sair dentro da sua casa. E nós temos visto e ficamos muito felizes com esses dados do crescimento do evangelho no Brasil. Né? O avanço de 6% para 22%, 4 vezes mais em 30 anos. Então, a gente fica muito feliz. Porém, a gente precisa observar um pouco mais qual o evangelho tem crescido e como esse crescimento tem acontecido. Então, a gente pode começar a observar qual o perfil desse crescimento, né? Qual o perfil desse adepto, desse Esses dados são do censo, 2000. São do censo 2010. 2010. Nosso último então, ou censo. seja, são aquelas pessoas que na porta da casa se afirmam evangélicas. Se afirmam evangélicos mesmo sem ter uma pertença religiosa definida. Denominacional, qualquer coisa assim, nada. E esse número tem crescido muito. Então, a gente pode observar com um pouquinho mais de cuidado como está acontecendo o crescimento do evangelho no Brasil. O que é que está crescendo de fato? Exatamente. Esse crescimento evangélico que merece considerações e onde é que está crescendo, o que é que está crescendo e de que maneira é que eu queria que a professora nos detalhasse, segundo a sua pesquisa. Eu sei que o seu trabalho foi em cima desse crescimento evangélico no Brasil, na pós-modernidade. Dizer que pontos são esses, que considerações são essas que nós como igreja precisamos entender para saber onde podemos atenuar, melhorar ou ter como responsabilidade de responder. Se nós pensarmos no número que a gente acabou de citar anteriormente, nos 22% dos evangélicos que nós temos hoje na população brasileira, isso gira em torno de 43 milhões de pessoas. Desse total, a gente tem mais de 20% de pessoas que se dizem não pertencentes a nenhuma igreja. Então, dos quase 43 milhões, 20% desses se dizem não faço parte de nenhuma igreja, Exatamente. Só sou evangélico. Sou evangélico. E a gente escuta falar, a partir daí, de vários movimentos. O movimento dos desigrejados, por exemplo, que tem sido fortalecido, tem crescido bastante. Né? Mas a gente começa a observar qual é o perfil dessa pessoa. Né? E a gente começa a observar que existem dois caminhos, né, para esse crescimento, na maior parte. Né? A maior parte dos evangélicos que crescem, eles seguem pelo menos dois caminhos. Um caminho é esse caminho da não institucionalização e o outro caminho é da busca desenfreada pelo sentimento, né? Pela emoção, pelas sensações.
pela experiência, a supervalorização da experiência em detrimento ao próprio evangelho. Uma religião que me faça sentir coisas é atraente, é isso? Exatamente, que me faça alcançar, que me faça transcender, que responda aos meus anseios pessoais. Isso tem um lado positivo, aspas, quando você, nas suas palavras, dizer que responda aos meus anseios. Embora a religião não é necessariamente os meus anseios, mas o anseio soteriológico, de salvação, de necessidade de Deus. Não é? Esse lado positivo de buscar, ou seja, da igreja preocupar-se com qual o anseio desse homem e responder no sentido, responder com a palavra, que ele precisa de Deus. Então isso eu digo aspecto positivo. Mas de um outro lado, o hedonismo de querer, eu quero sentir, uma religião que me faça sentir, eu quase que consumindo, eu sou um consumidor de experiências religiosas, esse seria o lado negativo. Exatamente. E aí a gente volta ao nosso assunto inicial sobre as características do homem pós-moderno, que é um homem que precisa de rapidez, precisa de soluções, precisa do imediatismo, e ele transfere isso para a religião. Então, seus problemas acabaram, né? Como se fosse esse clichê, né? Eu tenho um problema, Deus, eu quero que esse problema seja resolvido agora. Então eu vou para uma igreja e vou procurar uma igreja que me resolva esse problema. Resolva os seus problemas, sejam eles financeiros, emocionais, né? Qualquer que seja o seu problema. Então esse homem, ele quer se expressar muito, ele quer se envolver, ele quer que a sua religião dê espaço para que ele se mostre. E também ele quer sentir, ele quer ouvir, ele quer tocar, ele quer, não basta apenas ele saber da onipresença de Deus, ele quer sentir a presença de Deus em todo o tempo, das mais variadas formas possíveis. E aí se abre um leque de possibilidades de coisas assim que todos nós já ouvimos falar, coisas assim totalmente fora do evangelho, porque muita coisa tem sido pregada que não é o evangelho. Com certeza. E esse é o cuidado que a gente fica percebendo e observando para onde nós estamos indo. Esse tipo de comportamento imediatista, consumista, de eu ter minhas demandas, eu preciso de uma religião e, por favor, talvez eu dê até uma oferta, eu adquira um carnê dessa denominação, desse pastor, mas eu quero ter uma resposta, um feedback, eu preciso disso. Isso tem a ver com relevância pragmática, não é? Esse é um dos pontos. E qual outro ponto seria que você analisou, professora, nesse crescimento? Tem um outro caminho para esse crescimento, que é um crescimento de uma espiritualidade mais individualista, né? Sem necessariamente haver um link com alguma religiosidade, com alguma expressão religiosa, com alguma instituição. Tá, então é a coisa que você resolve na sua casa, no teu tablet, no seu smartphone, você tem a sua religião. Minha igreja, não, é só eu abrir aqui. Né? É só eu abrir aqui, só eu, a um clique aqui, eu faço o meu à la carte. Como igreja evangélica brasileira, de maneira especial nós batistas, que em nossa maioria estamos assistindo esse programa e fazendo nossas reflexões, você líder que nos acompanha pela CBPC TV, mas essa conversa batista falando da igreja na pós-modernidade. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre, agora como igreja que somos, igreja histórica, denominação histórica, podemos refletir, fazer contas e como responder a esse homem pós-moderno. Porque não é uma questão simplista de dizermos assim, a gente tem que pregar a palavra e quiser que se converta, isso é coisa de cabeça de quem está fora, está no mundão por aí, a gente tem que ser firme e continuar. Eu creio que nossos princípios têm que ser firmes, mas uma análise de linguagem, de alcance, né, do desejo de Deus tem que salvar essas pessoas. Eu queria que a professora falasse um pouco de qual seria um posicionamento ou sugestão de posicionamento ou reflexão que a igreja pudesse ter para lidar diretamente de maneira contextualizada e relevante para esse homem pós-moderno, mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Conversa Batista volta já com a professora Agnese Martins.
estamos de volta no nosso Conversa Batista com a professora Agnês Martins, falando sobre a igreja no mundo pós-moderno e para o homem pós-moderno. Professora, há pouco antes do nosso intervalo, eu pedi que a professora pudesse falar sobre que posicionamento ou que reflexões que a igreja tem que fazer e tem que responder no momento em que vive nesse mundo. A resposta da igreja tem que ser para esse mundo, para Deus, mas sendo um alcance para esse mundo de hoje. Que reflexão a professora poderia nos dar? Em primeiro lugar, a gente precisa estar atento às demandas ideológicas que esse mundo tem trazido, que a pós-modernidade tem trazido. E a gente precisa responder, porque nós temos as respostas, né? Quando a igreja basicamente faz o seu dever de casa, prega o evangelho verdadeiro, né? Quando ela dá um testemunho cristão verdadeiro, porque muitas desse crescimento que a gente viu, né, de forma equivocada, ela se dá por algumas igrejas terem falhado no seu percurso. No anúncio do evangelho. Né? No anúncio do evangelho, pregando outro evangelho, ou em relação mesmo como a gente tocou no assunto do cansaço religioso, ou das questões que envolvem, né, a igreja, mas a igreja precisa voltar ao evangelho. Pregar o arrependimento, pregar o pecado e dar as respostas para essas demandas, estar linkada com o que está acontecendo no mundo, né? Então a gente vê que a igreja precisa contextualizar a sua linguagem, por exemplo, né? A igreja precisa estar atenta, né? As mídias sociais estão aí, estão envolvendo a vida do homem, a igreja precisa estar presente, utilizar essas ferramentas que a gente tem para o crescimento do evangelho. Não, professora, eu fico pensando, desculpa, que às vezes a gente fica num excesso de contextualização, que não é contextualização, mas um medo de ferir e alguma coisa do tipo. Então eu vejo dois bolsões, não sei se eu estou correto nessa minha observação, que as igrejas que pregam evangelhos, né, que é uma deformação absurda do que seja evangelho, estão inchadas de pessoas, todas de fato buscando o anseio das suas almas, buscando Deus, mas encontrando outras coisas ali, e uma outra igreja que também está crescendo, que eu percebo, são as igrejas que, apesar de terem feito adaptações em sua linguagem, têm pregado contra o pecado, têm pregado o verdadeiro evangelho, têm pregado a palavra de Deus. O povo gosta de ouvir a palavra de Deus, a palavra atrai. Eu creio que uma questão de linguagem, porque eu vejo pastores e igrejas que estão firmes na pregação, buscando com amor e uma contextualização, uma mensagem contextualizada. Essas igrejas estão também sendo buscadas por muita gente. São igrejas que eu sei e tenho visitado igrejas cheias de pessoas que falam sim contra o pecado, falam da volta de Cristo, falam da cruz e falam contra o pecado. E essas igrejas estão também muito visitadas com muita gente, porque há uma sede do homem pela palavra. Então eu estou vendo dois extremos, mas há alguma conexão no meio de que a pessoa às vezes fica com medo, não vou falar assim não, porque senão minha igreja vai esvaziar, não sei se isso acontece, mas são esse tipo de abordagem que a gente vê acontecendo hoje. Então a igreja precisa pregar o evangelho numa linguagem contextualizada, mas não pode perder o seu princípio de anunciadora, o papel profético da igreja, né? Claro, como nós falamos no início, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê o crescimento do evangelho, né? O evangelho está crescendo. E nós nos preocupamos apenas com esse outro eixo, né? Que tem crescido também. E por isso que é importante a gente estar linkado, a gente refletir, por exemplo, sobre esses dados que o censo nos coloca, né, sobre esse crescimento que também tem sido mais acelerado do que, inclusive, o crescimento do evangelho, digamos assim, quando está sendo bem pregado, do evangelho verdadeiro. Então, a gente fica feliz com o crescimento, porque existem igrejas que se contextualizam, igrejas que não abrem mão dos princípios, mas também existe uma grande parte de igrejas que estão indo por essa outra vertente. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de chamar a reflexão, né? Porque às vezes, até sorrateiramente, alguns princípios começam a nos minar, né? A entrar dentro das nossas igrejas. Então, sempre atentos, não abrindo mão da palavra, do evangelho, linkados com o mundo, se contextualizando sem perder os princípios e com cuidado para o que está acontecendo à nossa volta, né? A nossa percepção seria, assim, o principal posicionamento, né? Perceber o nosso ambiente, se contextualizar sem perder os nossos princípios. Isso, e discernir como igreja
pela palavra, pelo cânon, pelo parâmetro da palavra, o que podemos absorver como igreja e o que devemos de fato nos contrapormos, né? E nos colocarmos contra como papel e posicionamento de igreja. Pondé, fazendo uma consideração numa de suas palestras, ele diz: o Brasil será evangélico nos próximos anos. Ele diz que o Brasil será evangélico. Agora, é justamente sobre essa reflexão. Às vezes nos dá um conforto, uma alegria. Puxa, que bom, o evangélico deve pensar, o Brasil será evangélico. Que evangelho, né? Exatamente. Que perfil desse evangélico? O que será que está crescendo? Foi o que nós falamos há pouco. E ele fala um pouco disso. Ele diz: ora, o Brasil será evangélico nas próximas décadas. Ele diz, essa é uma assertiva do Pondé, e que é um pensador vivo hoje no Brasil e muito inteligente. E ele diz uma coisa, ele diz: ora, hoje você colocar uma igreja, pega uma caixa de som, um microfone, compra 100 cadeiras plásticas e aluga um espaço. Então ele falou da simplicidade, isso é a cara do mundo pós-moderno. Então o que era uma igreja há 50 anos atrás e como hoje você abre uma igreja. Professora, eu fico muito feliz com isso aqui. Quem dera um programa aí que nós pudéssemos passar 30 minutos, mas eu agradeço muito a sua participação. Muito interessante, tenho certeza que o nosso líder, pastor, participou disso. Eu queria agradecer, queria que nas suas últimas considerações, uma saudação aos líderes batistas do Planalto Central, pudesse dar aí uma palavra como professora de ciência das religiões. Então, a gente fica muito feliz, em poder estudar isso, em poder contribuir com essa nossa pesquisa e assim, trazendo para as nossas igrejas essa realidade, porque esses dados do censo que a gente estuda muito, é uma fotografia, do nosso cenário brasileiro evangélico. E a gente precisa observar essa fotografia porque ela pode nos dizer muita coisa, Quem nós somos, para onde nós estamos indo. Então é muito importante a gente, enquanto cristão, a gente também se utilizar do que a gente tem de material, de estudo, de pesquisa, para nos direcionar. Logicamente o direcionamento maior vem do Senhor, enquanto crentes em Cristo, mas também nós temos muitas ferramentas disponíveis aos amados irmãos que podem nos ajudar a pensar estrategicamente, que podem nos ajudar a ter um direcionamento realmente de como nós podemos avançar ainda mais na pregação do Evangelho. Muito bom. Quem dera mais tempo, como falei, o assunto é palpitante, é muito importante. Professora, muitíssimo obrigado por sua presença, ter atendido o nosso convite. Quem dera mais oportunidades para estarmos conversando sobre isso. Muito obrigado. Leve um grande abraço para a nossa Paraíba e seja sempre bem-vindo à nossa Conversa Batista. E você que nos acompanha pelas redes sociais, clique, compartilhe, passe para os seus amigos, os pastores, para os seus grupos de WhatsApp, as redes sociais, nossa cbpc.org.br/TV, a nossa CBPC TV, nosso Facebook Convenção Batista Planalto Central, nosso Instagram CBPC Oficial. Se você quiser, pode participar com sugestões, falecom@cbpc.org.br. É a CBPC, fazendo missões com você.